Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo eu vou falar como usar JSON em JavaScript. JSON significa JavaScript Object Notation e é um formato de texto muito usado para armazenar e trocar dados, principalmente quando você se comunica com APIs. Ele parece um objeto JavaScript, mas é uma string. Aqui eu tenho um exemplo de uma variável chamada JSONString, e aqui tem essa string que está no formato JSON. Ele é composto por chave e valor. Por exemplo, aqui nome é a chave, Ana é o valor, idade é a chave, 28 é o valor. E aqui também tem as linguagens e aqui uma lista de cada uma delas. Eu vou logar aqui para a gente ver exatamente que isso se trata de uma string. Console.log e aí eu passo a variável que eu quero imprimir na tela, que é JSONString. Salvei e agora eu vou executar. Pronto, aí ele imprimiu na tela essa string que eu tenho na variável JSONString. É exatamente assim que os dados chegam quando você faz uma requisição para uma API, por exemplo. Mas quando você recebe esse tipo de informação, você precisa usar dentro da sua aplicação. Então, para usar esses dados no seu código, você precisa converter essa string para um objeto JavaScript. Então, a gente faz isso usando um método chamado parse. Então, aqui no código, eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de const pessoa. E aqui eu vou usar um objeto intrínseco da linguagem JavaScript que chama JSON. E a partir dela, posso usar um método chamado parse. Nesse método, eu passo a string JSON que eu quero converter para um objeto JavaScript. Então, no nosso caso, eu tenho que passar a variável JSONString. Pronto, então esse método parse vai se encarregar de fazer essa conversão e vai guardar o meu objeto na variável pessoa. Agora a gente pode logar essa informação para ver como ficou o resultado dessa conversão. Console.log e aí eu passo a variável pessoa, vou salvar. Pronto, e aqui ele já logou meu objeto JavaScript. Então a gente consegue ver que ele aí é composto de 3 propriedades. Tem a propriedade nome, que tem o valor Ana, que é uma string. Tem a propriedade idade, cujo valor é numérico, 28. Tem também uma propriedade linguagens, que é um array de strings, com as linguagens definidas nessa lista. Então agora sim, nós temos um objeto JavaScript e que agora a gente pode usar e trabalhar no nosso código. E agora para usar, como que eu faço? Ou seja, o que eu tenho que fazer para acessar esses dados? Então você faz do mesmo jeito que você faz com qualquer objeto JavaScript. Então, por exemplo, você quer acessar o valor que está na propriedade nome. Então, é só usar a variável pessoa, que é o nosso objeto JavaScript, colocar um ponto e colocar nome. Eu quero acessar o valor da propriedade linguagens. Então, vamos lá. Console.log. Usa o nosso objeto pessoa, ponto. Aí você coloca linguagens. Agora vamos executar para ver o resultado aqui na tela. Pronto, então aqui ele logou o valor que está na propriedade nome, que é Ana, e aqui ele logou o array que tem as linguagens que eu acessei na propriedade linguagens. E a parte interessante é que você também pode alterar os dados que estão nesses objetos. E para alterar os dados é bem simples, vamos lá? Por exemplo, eu vou alterar a idade. Então eu uso a variável pessoa, que é o nosso objeto, acesso a propriedade idade e atribuo a ela um novo valor. Nesse caso era 28, eu vou trocar para 29. Inclusive eu posso trocar também as linguagens. Digamos que eu quero incluir uma nova linguagem nessa lista. Como que eu faço? Vamos lá, pessoa, ponto, acesso à propriedade que é linguagens. E linguagens, como eu comentei, ele é um array de strings. E como que eu faço para acrescentar um novo elemento no array? É só usar o método push do array. Coloca ponto, push. E no parâmetro desse método, a gente passa o nome da nova linguagem que a gente quer acrescentar nessa lista.
Nesse caso, eu vou colocar a linguagem Go. E quando a gente usa o método push, ele vai colocar esse elemento no final da minha lista. No vídeo anterior, eu falei sobre como usar array em JavaScript. Inclusive, eu usei como exemplo o método push e alguns outros que são importantes para trabalhar com array. Então, está aparecendo aí, se você quiser dar uma olhada para conferir, tá bom? Pronto, eu já alterei algumas propriedades do meu objeto e agora a gente pode logar para ver como ele ficou. Então, eu vou colocar console.log, aí eu passo a variável e agora a gente pode executar para ver. Pronto, aqui ele logou de novo o meu objeto JavaScript, só que agora idade, que antes estava com o valor 28, agora está com o valor 29. E as linguagens, que antes só tinham 3, agora tem 4. E a linguagem Go foi acrescentada aqui como último elemento na lista, porque eu usei o método push do array. Então veja que fica fácil trabalhar agora usando um objeto JavaScript dentro do código. Agora, depois de modificar, e se a gente quiser enviar os dados para uma API ou salvar em um banco? Então a gente pode converter de volta para uma string JSON. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então aqui eu vou declarar uma nova variável que eu vou chamar de novo JSON. E aí eu uso o objeto JSON, só que agora eu uso outro método, né? Eu vou usar o método stringify. Então, o método parse é para transformar uma string JSON no objeto JavaScript. E agora eu quero fazer o contrário, transformar um objeto JavaScript do meu código numa string JSON. Então, o método para isso é o stringify. E agora, como parâmetro, eu passo o objeto JavaScript que eu modifiquei, né? Que é representado pela variável pessoa. E aqui eu vou logar para a gente ver se ele transformou realmente para uma string JSON. Aqui eu passo a variável nova, que é um novo JSON. Vou salvar e vamos executar para ver. Pronto. Ele pegou o objeto JavaScript que eu modifiquei, transformou numa string JSON e apareceu aqui, ó. Isso aqui é uma string. E está com os valores atualizados. Idade 29, que era 28, né? E na lista de linguagens tem um elemento a mais, que é a linguagem Go. E aí eu transformei numa string JSON. Bacana, né? A gente começou com uma string JSON, transformou para um objeto JavaScript, acessou os dados, modificou as suas propriedades e voltou ele para uma string JSON para enviar para alguma API de volta ou salvar num banco. Coloca no comentário se você já conhecia esse formato, se você já usou em seus projetos. E se foi útil para você, deixa o seu like. E eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!